Por bastante tempo eu fiquei pensando se isso que eu escrevi há mais ou menos um ano atrás seria algo que eu compartilharia ou não. Mas eu acredito que para alguém, em algum lugar, em algum momento, pode ser que isso sirva também para alguém que esteja passando por coisas parecidas. Hoje faz exatamente um ano que minha mãe faleceu e essa é uma reflexão de alguns desses momentos após isso. Vou ler o texto. Como toda tutora, mãe de pet, para ser mais preciso, sempre temi perdê-los. Sempre acreditei que seria uma situação insuportável. De dia 31 de 12 de 2021, véspera de ano novo, fomos todos à casa da minha mãe para comemoração. Assim que o ano virou, observei a boquinha do meu coelhinho roxo. Corremos para o veterinário. Ele ainda chegou com vida, mas partiu naquela noite. Foi tudo muito doloroso. Os coelhos partem rápido mesmo, mas a gente como tutor não quer acreditar. Vê-lo desfalecer no meu colo, o que me custou um estresse pós-traumático por um período. Todo o processo, queimação, o vazio que deixou na casa, porque ele era muito alegre, e embora ainda tenha a outra coelhinha, que no final eu vou contar mais a respeito, sofri bastante. Mas seguimos. E no fim, eu aguentei o que achava que nunca aguentaria. Agora, em 2023, perdi uma tia, única irmã da minha mãe. Ela tinha apenas um ano de diferença da minha mãe. Minha tia sempre teve a saúde mais debilitada, então sabíamos que algo assim poderia acontecer. Lembro perfeitamente de pensar: graças a Deus, a minha mãe é saudável e vai demorar para isso acontecer. Mas eu estava enganada. 2 meses depois, minha mãe foi fazer um implante dentário. Eu a levei à dentista. 3 dias depois, começou a apresentar uma falta de ar intensa. Foi ao hospital e descobriram que, além de uma endocardite em estágio inicial, estava com uma pneumonia silenciosa, que provavelmente viria à tona no momento de baixa de imunidade, por conta da cirurgia. Menos de 7 dias depois, estava entubada. Foram 20 dias, na metade com tentativas de extubação, que falhou, por não conseguir manter a oxigenação adequada. Foram dias longos e sofridos, pedindo para ela ter forças de lutar. Meu coração dizia que não seria possível, mas a gente tenta acreditar que conseguirá. Por fim, ela perdeu a luta e acabou se despedindo no dia 29 de 8 de 2023. Meu maior medo tinha se tornado realidade diante de todo o sofrimento dela nesses dias. Tentamos nos confortar um pouco. Estava, enfim, livre de tudo aquilo. E como lidar com aquilo que eu achava que seria insuportável? Ainda não são dias fáceis. Mais uma vez, percebi que aquilo que eu acreditava que não suportaria estava acontecendo e que minha única alternativa era seguir vivendo, aprendendo, caminhando, aguentando. Por que escrevi todo esse doloroso relato? Para dizer que aquilo que achamos que será insuportável, não teremos forças nem recursos para lidar, é doloroso, claro, mas conseguimos suportar. Não tema não ter recursos para lidar quando a vida, as pessoas e tudo o que acredita lhe der um não. Você irá sofrer, viver, irá conhecer sua força, uma força que talvez você nunca pense ou acredite que tenha. No caso de falecimentos, a saudade é um estado permanente enquanto a gente respirar, para sempre. Mas irá reunir seus pedaços e continuar vivendo, porque não podemos nos enterrar com os nossos mortos. Temos que continuar vivendo para contar a história dele, para honrar suas memórias. Eu falo tudo isso para não duvidar da força que tem. O ser humano é o ser que tem uma incrível capacidade de adaptação. Não deixe que o medo de não suportar algo paralise sua vida. Conseguimos passar por tudo e seguimos. Acredite.
Bom, no começo desse texto eu falei que eu tinha mais uma coelhinha, né? E em 2024, a vida mais uma vez me surpreendeu. E aos 6 anos de idade, ela parou de comer num dia, no outro, ela estava. A gente levou no veterinário na mesma noite, no outro dia ela fez uma cirurgia e não resistiu. E mais uma vez, uma coisa que eu achava que era insuportável, dói, sem dúvida, dói demais. Toda perda é um serzinho que eu criei durante 6 anos na minha casa, como se fosse um bebezinho. A dor é imensa, mas também a gente suporta. Então, assim, a gente suporta quase 100% daquilo que a gente achou que seria insuportável. Às vezes a gente observa as grandes tragédias, né? Os acidentes aéreos, aquelas coisas. E assim, as pessoas têm perdas muito repentinas, muito rápidas. E se a gente, hoje em dia a gente tem rede social e a gente pode acompanhar, né? As pessoas, né? Os familiares. E assim, a gente é obrigado a continuar seguindo e vivendo. E a gente tem essa capacidade de, do nosso sofrimento, fazer com que aquilo se torne uma força para a gente continuar nessa caminhada até quando nos for permitido.